Agora, para novas tecnologias para o transporte sustentável, é um painel que será comandado pelo moderador Wagner Fonseca, da NETS Engenharia. A gente convida ao palco Alexandre Albacete, gerente de estratégia de produtos, caminhões e ônibus Eaton. Convidamos Thiago Brito, supervisor de novos negócios NWM. Convidamos Júlio Beno, especialista de pesquisa e desenvolvimento VIPAL. Convidamos Rodrigo Muniz Cordeiro, gerente de engenharia de desenvolvimento Green Briar Maxon. Convidamos Renata Tosi, gerente de sustentabilidade do Grupo Vamos. Convidamos Renata Bento Matos, Enterprise Account Manager Aizen. Tiago Ferreira Veiga, gerente de desenvolvimento técnico para combustíveis e lubrificantes da Vibra Energia. E Wagner, obviamente, subindo agora para fazer a moderação. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu esqueci, vozeirão do Fred aí, né? Fico até com vergonha de falar aqui meio rouco, mas vamos lá. Então a gente vai falar um pouco sobre tecnologia. Na hora que eu acertar um pouco esse microfone que está caindo, falar um pouco de tecnologia. Então vamos lá, desculpa o atraso. Esse painel nós vamos falar em tecnologia e sustentabilidade ligada a ele. Então, as perguntas que a gente elaborou para melhorar, né, nosso conhecimento sobre o assunto, a gente vai aprofundar um pouco mais para cada empresa, um pouco da tecnologia que eles têm voltadas a esse assunto. Né? A gente vai fazer assim uma dinâmica, uma apresentação bem rápida de cada um dos painelistas e depois a gente passa por uma rodada de perguntas e respostas, tá? São 7, então tem bastante gente aqui, então pessoal, tem que ser breve na apresentação, senão não vai dar tempo. Então vamos lá. Vamos começar então abrindo a primeira palavra. Eu também tenho uma coisa aqui, eu tenho 2 Renatas e 2 Tiagos, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar com a Renata Tosi, da Vamos. Renata, sua apresentação, nome, empresa, etc. Eu não sei onde está o passador, mas posso ir. Você tem a apresentação? Tá aqui. Tinha mandado, né? Vamos ver se. Aqui. Bom, apresentar primeiro a Vamos, né? Nós estamos expostos aqui no grupo, somos uma empresa do Grupo Simpar. Somos hoje o líder na locação de pesados, máquinas, equipamentos agrícolas, com mais de 45 mil ativos locados. Somos uma empresa que surgiu de um negócio de locação dentro da JSL. Temos capital aberto desde 2021. Sou Renata, lidero essa agenda de sustentabilidade do grupo desde 2021. E acho que, falando um pouquinho aqui de contextualização, hoje a gente é uma grande plataforma de oferecer a tecnologia para os nossos clientes, né? Então, hoje, independente da tecnologia que exista, a gente sabe ainda que a matriz principal é diesel, a gente viabiliza e disponibiliza para os nossos clientes, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais a seguir, mas a empilhadeira elétrica, ela movida principalmente a bateria de lítio, ela já é uma realidade economicamente viável e escalável. Né? Então, muito em linha do que foi falado no painel anterior, a gente já vê que tem uma questão econômica que já superou. Então, está num ambiente mais fechado, mais controlado e já é possível. Outro contexto que a gente também tem que levar em perspectiva em relação à modernização da frota e à renovação da frota é uma questão que acho que também já foi falado no painel pela manhã, que é a questão da idade média da frota nacional. Né? Quando a gente olha a frota nacional, ela tem uma idade média acima de 20 anos
principalmente na mão de caminhoneiros autônomos, né? Então, eu até falava com uma colega de uma indústria aqui, justamente isso, toda vez que a gente subloca, né, a gente fecha um contrato de distribuição com aquele motorista autônomo, a gente está trazendo para o nosso escopo 3 essa frota antiga, sucateada, que por si só ela já polui mais, ela é mais ineficiente. A gente tem estudos que comprovam de 5 a 8% mais de consumo de combustível e pelo menos 95% a mais de material particulado na atmosfera, né? A Vamos, por ser essa plataforma de renovação, a gente tem uma idade média do total da nossa frota um pouquinho mais de 2 anos. Né? Então, a gente, por si só, já é um modelo de negócio muito mais sustentável. Né? E a gente acredita que, aí no próximo slide, a gente acredita que esse modelo, né, dentro do nosso propósito, que é criar alternativas para a renovação da frota brasileira, gerando valor, impulsionando o desenvolvimento dos nossos clientes, da nossa gente e do nosso país, a gente pode ser esse grande catalisador de renovação da frota. Né? Então, seja pelos nossos clientes, né? Então os nossos contratos eles são de 48 a 60 meses, então toda vez que se vence um contrato, você se renova a frota. Né? Então, o cliente mantém o contrato, a gente vai e renova por veículos 0 quilômetros ou equipamentos zeros. Então, quer dizer, por si só você está trazendo a nova tecnologia. Então, vamos imaginar que daqui 10 anos a eletrificação seja uma realidade, ou outros combustíveis, sejam biocombustíveis, hidrogênio, a gente vai ter a capacidade de renovar e trazer. Por quê? Porque o capital, esse é o modelo de negócio da companhia. Tá? Hoje a gente tem essa realidade através muito mais forte, através da locação, principalmente de empilhadeiras. Né? Então, falando para vocês hoje, de 10 propostas recebidas, 9 são para empilhadeiras elétricas. Então, já é uma realidade economicamente viável e escalável. O nosso cliente faz conta, ele vê que tem mais eficiência, tem ganho financeiro, tem retorno e tem sustentabilidade. Então, ele consegue casar o ESG no econômico, no ESG, né, que a gente fala. A gente espera que assim a gente continue, né? A gente acredita dentro da companhia que a gente vai ter uma evolução para ônibus elétricos, né? Depois a distribuição urbana e, por último, o transporte de longa distância. Né? Então, a gente acredita que é um caminho, mas que todo o ecossistema, né, precisa estar buscando essas novas tecnologias. A Vamos, ela só é um viabilizador de distribuir esse equipamento, né, de disponibilizar em grande escala esses equipamentos. Né? E por último, a gente também tem o Vamos Carbono Zero, que é um programa de compensação. Então, os nossos clientes que locam os nossos equipamentos, eles podem já ter essa opção no contrato de locação de compensar. A gente apoia projetos de floresta, de aterro sanitário, e de eficiência energética, né? E a gente disponibiliza para o nosso cliente já de maneira sistêmica e automática, né? A gente tem visto alguns embarcadores optando por isso, por uma pressão da indústria, né? Então a gente entende que não só o setor de logística, mas todo o ecossistema precisa, vamos dizer, pressionar para ser essa grande mudança ali que o Júlio, nosso colega do painel anterior, propôs. E é isso. Espero ter sido breve. Obrigado, Renata. Foi breve. Muito bem. Obrigado. Vamos passar da Renata para a Renata Bento Matos. Renata, que é da Raizen. Conta um pouco quem é você, um pouco sobre a empresa. Bom, eu sou a Renata Matos, eu sou da Raizen. Minha área hoje é responsável por grandes parceiros estratégicos. A gente brinca que é mais do que cliente, são parceiros estratégicos focados no portfólio integrado da Raizen e com um pilar muito forte olhando para a transição energética, que acho que é o grande dilema hoje dos nossos principais clientes. Tá? Esse aqui. Para quem não sabe, né, a Raizen é a 4ª maior empresa do Brasil, com um EBITDA de 240 bilhões de reais. É a maior produtora de etanol à base de cana do mundo e um dos maiores players agrícolas do mundo também, tá?
Vou ser mais breve aqui, acho que por conta da apresentação. A gente é um ecossistema integrado, tá? Até para quem não conhece, a gente quis trazer aqui. Além da produção de etanol, a gente produz hoje o etanol de segunda geração, biogás. A gente tem a nossa rede de postos de combustíveis, são mais de 8 mil postos entre Brasil, Paraguai e Argentina. A gente tem nosso negócio de proximidade, que são lojas Select. Proximidade é o grupo, nossa marca Oxo, né, que é uma parceria junto com a Fenza. E acho que dentro de tudo isso a gente forma esse grande player e vem discutir aqui esse dilema que é essa transição energética, tá? Aqui um pouco dos nossos números, né? Não estou chegando ali, mas 35 parques de bioenergia, mais de 5 maiores. A gente está entre as 5 maiores comercializadoras de energia. A gente lançou no último ano nossa marca, que é a Raizen Power, com um portfólio completo de energia, tá? 97% dos nossos fornecedores de cana eles já estão integrados no nosso programa Elo. 80% dos parques de bioenergia já têm certificação Bom Sucro. 1,3 milhões de hectares agrícolas cultivados. Produção de 3 bilhões de litros de etanol. E a gente já tem 6 novas plantas em construção, tá? Nossa meta é ter mais 5 plantas de etanol de segunda geração nos próximos anos, 24 e 25, com uma meta de 20 plantas até 2030. A gente acabou de inaugurar nossa segunda planta de biogás. E eu acho que muito em volta desse tema e de como a gente vai suportar essa transição energética, principalmente voltada aí para o transporte de carga pesada, tá? Aqui é um pouco da evolução do nosso portfólio, que eu acho importante para quem conhece a gente como produtora de etanol. A gente tem o etanol de primeira geração, então é a primeira onda que a gente chama, a gente produz etanol e açúcar. Na segunda onda, a gente está falando de bioeletricidade. Na terceira onda, a gente já fala do nosso etanol de segunda geração, que é um etanol ainda mais limpo do que o etanol de primeira geração. Para quem não conhece, sendo simplista aqui, é o etanol que a gente produz a partir do resíduo do primeiro etanol. A gente já tem as nossas plantas de biogás, vamos inaugurar a segunda agora, a primeira já foi inaugurada. Na quarta onda, a gente já fala de uma coisa mais sofisticada, voltada para biocombustíveis, que é SAF, biobunker, bioplásticos, biometanol, lignina, amônia verde e hidrogênios. Todos a partir da cana, tá? Então, assim, acho que por muito tempo a gente, olhando para a cana-de-açúcar e sendo o maior produtor de etanol à base de cana, a gente utilizava ali 1/3 só do potencial de energia desse produto, dessa planta, da cana-de-açúcar. E as novas tecnologias nos proporcionaram transformar essa cana-de-açúcar em outras fontes de energia muito mais renováveis. Então, acho que esse é nosso foco quando a gente fala de transição energética, quando a gente fala de abastecimento do veículo, quando a gente fala desse setor, tanto para a frota leve quanto frota pesada. Acho que a Raizen vem aí olhando uma pluralidade de soluções de energia que eu acho que a gente vai se aprofundar aqui nesse painel, tá? Mas acho que é isso. Obrigado, Renata. Vamos passar então agora para o Alexandre Albacete da Eaton. Por favor, Alexandre, suas apresentações iniciais. Alô? Ok. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite, a honra de participar de um fórum presencial novamente. Agradecer o Rodrigo, Marcelo, parabenizar pela organização. E começando situando um pouco sobre a Eaton. A Eaton é uma empresa de mais de 100 anos. Começou naquela transição que a Fernanda descreveu logo no início do dia da passagem do cavalo para os inícios do motor a combustão. A Eaton naquela época foi criada e desde então ela vem se transformando. Ela começou obviamente como uma empresa típica do mercado automotivo, trabalhando com foco em transmissões e embreagens, mas desde a década de 70 ela já vem se reinventando e se transformando, absorvendo uma parte importante do mercado de eletrificação,
depois o mercado de aeroespacial. Na virada do século, nos anos 2000, a Aeton já falava muito em eficiência energética, discutia-se muito como otimizar esse tempo e esse recurso com as várias aplicações, e ao longo desse tempo ela foi construindo uma credibilidade, um negócio grande hoje de vendas de mais de 20 bilhões de dólares, são mais de 175 países no qual nós temos presença. E esse negócio todo, dividido hoje numa parte que é até mais representativa do negócio do setor elétrico, com uns 12 bilhões de vendas, e a parte industrial, que pega o mercado automotivo com uns 8 bilhões complementares. E desse processo de transição, em 2018, a Aeton criou um grupo específico para o mercado de eletrificação, que na época foi chamado de e-mobility. Esse mercado tinha o objetivo de pegar o melhor que a Aeton historicamente desenvolveu de expertise, de conhecimento, tanto no mercado elétrico quanto no mercado automotivo. Desde então, há uma lista enorme de produtos e soluções que vêm sendo desenvolvidas globalmente e agora começando uma transição para essa adaptação e desenvolvimento no mercado brasileiro. Quando a gente olha o grupo Mobility especificamente no mundo, aqui no Brasil, nós temos 4 plantas, um centro de engenharia com mais de 200 engenheiros que não só fazem aplicação, mas principalmente desenvolvem produtos considerando as particularidades que nós temos das nossas estradas, perfil dos nossos caminhões, dos nossos motoristas. Então, entendendo a realidade brasileira e traduzindo isso em soluções adequadas e específicas para o nosso mercado. E aqui a gente captura rapidamente um leque de produtos que foram sendo desenvolvidos aí nesses 110 anos de história, mas que captura soluções que se mantêm ainda no mercado a combustão tradicional, sempre com inovações, com melhorias que vão sendo implementadas ao longo do tempo, ainda no mercado de combustão tradicional, e recentemente com a implementação do Euro 6, do Procon VP8, foi um momento que uma série dessas melhorias foram implementadas no mercado, mas ao mesmo tempo um desenvolvimento já de algumas décadas para soluções com veículos híbridos e as soluções com eletrificação pura, sempre buscando eficiência, buscando inovação nas soluções que nós trazemos. E você percebe que há uma diversidade de aplicações não só para veículos, carros de passageiro, mas indo para os caminhões médios, pesados, até os veículos típicos fora de estrada. E aqui é uma ilustração, e eu trouxe uma foto de um carro, mas poderíamos trazer uma foto similar para caminhão, mostrando já essas novidades de produtos já mais específicos para veículos elétricos ou híbridos, tanto na geração de potência, equipamentos que ajudam na proteção dos sistemas, alterações nos projetos de eixos e engrenagens específicos para essas aplicações, que demandam rotações muito maiores, demandam muito menos ruído. E recentemente, com a aquisição que foi feita da fábrica de conectores, expandindo um pouco mais esse portfólio de aplicação dos nossos produtos na área veicular. E da mesma maneira que a Aeton trabalha muito desenvolvendo as tecnologias de produto, sempre em sintonia e muito próximo das grandes montadoras, das grandes empresas de veículos, nós também fazemos um trabalho interno. Então também, assim como o colega do Bradesco, eu não tenho expectativa que vocês exercitem à vista, mas é mais para resgatar que também internamente a Aeton tem os seus objetivos de redução de emissões, são objetivos fincados desde 2018 e que levam em consideração a expectativa da Aeton se tornar uma empresa de carbono neutro, reduzir em 50% as emissões, certificar as nossas plantas para eliminação de resíduo para aterro. E aí eu fiz uma ponte dessas metas e desse investimento vultuoso que a empresa vem fazendo, trazendo a ponte para aplicações em veículos e em frotas, com esse exemplo de estudo que nós fizemos nos últimos anos de veículos leves, veículos típicos de entrega em cidade, principalmente. E quando você resgata a solução das transmissões automatizadas, que já é um passo ainda no mercado de combustão, a gente percebe que a transmissão automatizada ela é uma solução
praticamente idêntica à versão normal, à versão manual, só que com uma inteligência em cima que otimiza a faixa de operação, que facilita a vida do motorista e traz uma série de benefícios, entre outros, a redução de consumo e, consequentemente, a redução de CO2. Então, o quadro mostra essa comparação de dois veículos em rotas diferentes, um rodando 100 mil quilômetros, outro 60 mil, e lá embaixo as economias de mais de 1.000 litros de economia de combustível e a tradução disso em toneladas de emissão de CO2 que foram evitadas. Então, claramente a gente percebe que isso é uma tendência, que é uma oportunidade a ser explorada pelas empresas e pelos frotistas, dando passos, né, nessa linha de maior sustentabilidade e evolução das tecnologias dentro dos nossos negócios. Acho que é isso. Vamos passar então para o Thiago Brito, MWM. Thiago, por favor. Não está funcionando? Estou esperando o passador. Não, passador. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Legal. Bem, eu sou da MWM, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a transformação veicular, que é uma das nossas soluções de descarbonização. Então, são soluções que a MWM ela vem trazendo para o mercado, né? E a ideia realmente é trazer solução de forma eficiente para atender uma lacuna que realmente está em falta, né? Por isso que a gente traz isso como solução, acaba solucionando aí o problema hoje de algumas empresas de atender o ESG. Então, eu queria falar um pouquinho da história da MWM. É uma empresa aí, que nasceu há 140 anos atrás, junto com a Benz Company. Quando o Carl Benz funda a Benz Company, nós éramos ali o fabricante de motor. Em 1922, houve essa separação dos grupos, né? Nasce então o nome MWM, motores fabricados em Mannheim, é o significado das letras. E em 1953, logo após a Segunda Guerra Mundial, o grupo veio para o Brasil, assim como uma série de empresas europeias e alemãs, e a MWM se preocupou em trazer toda a sua tecnologia e não depender da matriz na Europa, né? Então, hoje nós temos, inclusive, ainda esse potencial, né? Temos aí hoje o maior centro de pesquisa e tecnologia de motores da América Latina, do hemisfério sul do planeta, né? Então, a gente tem muita força nisso, com uma série de desenvolvimentos de produtos, né? Então, temos motores para todos os tipos de combustíveis, inclusive o hidrogênio, que também já está em desenvolvimento, né? Com foco à nova tendência do mercado. A MWM também conta com um centro de distribuição de peças, que tem muito a ver, né, com a proposta que eu vou falar para vocês aqui sobre a transformação. Esses centros são mais de 600 centros, é um centro que atende mais de 600 dealers espalhados pelo Brasil, das nossas peças de reposições. Nós temos um grande nível de excelência, né? Hoje, 98% da performance que nós temos no grupo, ele ajuda a gente a atender quase 100% das entregas em até 24 horas, né? Então, com um foco muito grande aí nesse pós-venda. Em 2019, a MWM iniciou aí a produção completa de geradores. Hoje nós somos líderes do mercado na produção de geradores, e em 2022, vai fazer um ano agora em dezembro do ano passado, nós fomos adquiridos pela Tupy. A Tupy é a maior fundição do Ocidente, né? Uma empresa com foco muito grande em sustentabilidade e que realmente trouxe muita força aí para os negócios que a MWM já vinha trazendo para o mercado. Falando rapidamente da Tupy, né? Hoje nós somos o maior contribuinte da balança comercial do rumo de autopeças, uma empresa de 12 bilhões de faturamento, mais de 20 mil funcionários. Estamos aí localizados em alguns países estratégicos pelo mundo, né? Temos hoje 3 unidades no Brasil, uma unidade no México e alguns escritórios pela Europa e Estados Unidos para potencializar e trazer benefícios aí nos quesitos comerciais da nossa empresa. E com essa junção, a empresa ela se modelou em 4 linhas de trabalho, né? Uma linha de distribuição, contratos de manufatura, componentes estruturais e uma área de descarbonização, tá? que abrange aí realmente uma série de pontos, implementos. Eu vou comentar para vocês de todos esses itens que nós estamos trabalhando de descarbonização. O foco hoje é falar um pouquinho sobre a transformação veicular, que é
justamente a opção de trazer para o mercado veículos que hoje trabalham a diesel, poder estar utilizando aí o biometano, né? Então, basicamente, né, o que a gente faz nessa transformação veicular? Nós removemos o motor a diesel original que tem no veículo e colocamos um motor novo a gás. Acho que é importante comentar para vocês que é uma transformação, não é uma conversão, acaba sendo um pouco confundido, né? Da gente estar adaptando o motor, fazendo alguma coisa no existente, não é esse o objetivo. O objetivo é trazer esse caminhão para uma realidade de atuação, de qualidade, de garantia para o cliente, né? Então, além do motor, a gente também cuida de toda a parte da instalação do sistema de alta pressão. Nós temos hoje 2 motores, um motor de 4 cilindros e um de 6. A ideia é atender uma gama aí que vai de 150 a 330 cavalos. A gente sempre ajusta a potência de acordo com a originalidade do veículo, porque a gente precisa preservar as características originais, que é aí o câmbio, o eixo cardan, todo o front-end do sistema de arrefecimento, né? Para que realmente não tenha nenhuma modificação no projeto original do veículo. As vantagens que nós temos nesse produto, né? É um produto que originalmente ele nasceu de uma base do diesel, então hoje 85% dos componentes desse motor são os mesmos utilizados no motor a diesel. O objetivo é facilitar aí nas manutenções preventivas, né? E colocar realmente no mercado um produto que não vai trazer grandes dificuldades para o operador, né? É um motor que tem aí as mesmas condições de torque e potência, não muda nada porque é a gás. Ele é um motor desenvolvido para trabalhar com gás, então mantém a mesma coisa. Um consumo similar, né? Então eu tenho variedades no consumo a depender da aplicação. Então tem alguns casos que o consumo é um pouquinho pior, natural, porque o poder calorífico do gás ele é menor, né? Então ele acaba sendo um pouquinho melhor. Em alguns casos eu tenho igualdade e eu tenho casos que o consumo acaba sendo até melhor pela característica da operação e pelo qual o motor foi desenvolvido para esse trabalho específico, né? Então trabalhamos muito bem ali na área da câmara de combustão, trazendo esse aproveitamento da eficiência energética aí do combustível. O ruído é menor, ele é medido em cerca de 20% menor, mas você tem uma sensação sonora muito maior quando você está próximo do veículo ali, né? E são motores produzidos 100% no Brasil. Como eu comentei para vocês, nós temos também todo o sistema de alta pressão, então isso também acaba gerando um pouquinho de dúvida e curiosidade, né? Pelo risco do gás, é perigoso, explode, pega fogo, e não é, né? Assim, tecnicamente ele é até um pouco mais seguro do que o diesel em algumas situações, né? E é tudo muito bem metrado e controlado, né? Então, e é feito dentro da nossa fábrica, como produtor de motor, então, com muita qualidade e segurança. Além de todo esse sistema que a gente faz, após a transformação desse veículo de diesel para gás, nós cuidamos também de toda a regulamentação de documentação. Então, é uma preocupação realmente que o cliente não tem. Ele entrega um veículo para nós a diesel, recebe esse veículo a gás natural e biometano, pronto para rodar, inclusive documentado. Benefícios adicionais da transformação veicular, né? E você tem a possibilidade de estar renovando uma frota, talvez que uma configuração comentada aqui hoje durante o dia, né? Às vezes não tem aquela condição de estar adquirindo um veículo novo, então você tem a possibilidade de estar transformando a sua frota e aproveitando dessa novidade, comparando-se com outros combustíveis. Em casos específicos a gente tem dados até melhores referente à economia, ao TCO melhores, né? Claro que isso depende de cada empresa. Comparando-se com veículo zero, você tem um diferencial econômico interessante e, claro, sem contar o benefício da descarbonização de um veículo a biometano. A transformação onde a gente faz em todos os veículos de todas as marcas, né? Alguma marca específica, algum modelo, a gente tem algumas restrições que ainda está em andamento, mas no geral a gente já faz a transformação aí de todos os veículos. Aqui tem alguns exemplos de alguns veículos que já rodam no gás natural, nós temos aí dezenas deles hoje já rodando pelo Brasil, e nós temos também veículos que operam exclusivamente, né, com biometano, em 3 frentes hoje que acontece. Hoje o biometano vindo da suinocultura, o biometano de aterro sanitário e o biometano de sucro energético. Então, hoje são
particularmente as empresas que estão atuando hoje com o nosso produto a biometano, são os próprios produtores. Aqui é só um vídeo que a gente já passou algumas vezes aqui. Para ser rápido, eu vou encerrar e obrigado a todos pela atenção. Alô? 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 Tiago Ferreira Veiga, Vibra, por favor. Dá a sequência que o tempo está correndo rápido. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Wagner, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, a organização do evento também, de poder aqui estar representando a Vibra Energia. A Vibra Energia, ela nasceu... Não estou sem slides. Só na fala, mas obrigado. A Vibra Energia, ela nasceu da abertura de capital da BR Distribuidora, da Petrobras Distribuidora. A BR Distribuidora, ela começa a sua história lá em 73, como uma empresa que nasceu para distribuir os derivados do sistema Petrobras. E a Vibra Energia nasce em 21, numa transição, numa mudança muito grande da empresa, que passou de ser uma empresa de economia mista, estatal, para uma empresa privada, com capital aberto na Bolsa, e deixou de ser uma distribuidora de derivados para se transformar num grande grupo de comercialização de energia, uma empresa de energia, com foco principal em acelerar essa transição energética e levar para todos os cantos do Brasil essa transição energética. Desde que nos tornamos Vibra Energia, desde esse posicionamento como empresa de energia, a Vibra vem investindo e ampliando seus negócios de diversas formas. A gente está hoje atuando com a eletromobilidade junto com a EasyVolt, que já teve a oportunidade de estar aqui com vocês hoje pela manhã. A gente está atuando no segmento de gás, comercialização e produção de biometano com a ZEG Biogás, que é uma investida da Vibra. Estamos hoje bastante presentes no segmento de etanol, em uma joint venture que é a Evolu Etanol, que tem 51% de participação da Vibra, que é uma joint venture com a Copersucar, e nos dá aí a posição de maior distribuidor de etanol hoje no Brasil. Temos os negócios tradicionais da BR Distribuidora, a nossa rede de postos com 8 mil postos bandeira Petrobras. A gente continua sendo licenciatário da marca Petrobras, e a Vibra Energia gera esses 8 mil postos hoje, espalhados por todo o Brasil, com mais de 30 milhões de clientes mensais únicos visitando nossos postos. A gente está hoje no segmento de aviação, 7 a cada 10 voos do Brasil voam com combustível da Vibra Energia, então a gente tem um poder muito grande de acelerar a transformação desse segmento também. E no B2B, a gente atende hoje as maiores empresas do Brasil, com venda de combustíveis, diesel, energia. Tem a parceria com a Comerc também na comercialização de energia. Então, a Vibra está cada vez mais ampliando o seu leque e apostando que a solução para a transição energética não é um único produto, não é um único caminho, sim essa complexidade, essa multiplicidade de soluções que a gente ouviu aqui de todos os participantes do painel. Sobre soluções e tecnologias, que é o foco aqui do painel, para a descarbonização e para a aceleração da sustentabilidade, eu queria citar alguns exemplos aqui. Na rede de postos, por exemplo, a gente lançou agora em setembro o primeiro combustível com carbono neutro, desde o poço do petróleo até as emissões emitidas pelo veículo. Então, a gasolina Petrobras Podium, hoje comercializada nos grandes centros urbanos, é o primeiro combustível que a gente tem com neutralização completa. Então, a gente faz isso desde a forma, selecionando componentes com menor pegada energética, até depois neutralizando o que a gente não consegue reduzir de emissões na formulação do produto. A Vibra tem uma investida também, uma aposta também no HVO e no SAF, junto à BBF, também foi falado no painel hoje pela manhã. A BBF é uma iniciativa que está produzindo HVO a partir de óleo de palma e SAF a partir de óleo de palma, e a Vibra, a partir de 2026, vai ser distribuidora exclusiva dos produtos comercializados pela BBF, produzidos pela BBF. Então, com isso a gente entende também que a gente vai estar pronto ali para suprir o mercado de aviação com SAF produzido no Brasil, e o mercado de transporte de cargas, transporte de passageiros, os OEMs, com o HVO também produzido no Brasil. Até lá, enquanto não chega a produção nacional de uma maneira mais robusta, a gente já tem a Vibra Trade com nossos escritórios em Roterdã e em Houston,
fazendo trade desses derivados de SAF, de HVO, trazendo isso para o Brasil. Já temos estoques no Brasil de HVO, por exemplo, e estamos fornecendo já esse produto para testes de desempenho, para rodagem, conversando sobre o primeiro enchimento com essas moléculas. Então, a gente tem um plano aí de estar pronto ali na frente de produção no Brasil, mas enquanto isso não chega, a gente tem que estar perto dos nossos clientes buscando as soluções necessárias. A neutralização de carbono que a gente já aplicou na revenda, na gasolina pod, é outro tipo de serviço que a gente pode também aplicar para o segmento de transporte e buscar neutralizar as emissões geradas pelos combustíveis que nós comercializamos. E por último aqui, só para não deixar de citar, os lubrificantes. A Vibra Energia hoje possui a maior fábrica da América Latina de lubrificantes. Essa fábrica está passando por um investimento robusto, vai se tornar ao final desse ano, de 24, uma das 5 maiores fábricas de lubrificantes do mundo. E nos lubrificantes a gente olha para a sustentabilidade, buscando matérias-primas de menor pegada ecológica, seja óleos refinados, seja plástico reciclado em nossas embalagens, mas de maneira mais forte junto aos nossos clientes de transporte, junto a montadoras. A gente vem buscando estender os períodos de troca e ter cada vez produtos de maior desempenho que viabilizem conversões para biometano, que viabilizem novas soluções no powertrain dos veículos e que, ao mesmo tempo, estiquem o período de trocas para que a gente gere cada vez menos resíduo com os nossos lubrificantes. Acho que é isso, cara. Obrigado. Júlio bem, você está no fundão aí, cara. Fala com você. Vamos lá. Vamos passar o passador. Bom, então, boa tarde, pessoal. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade e parabenizar toda a equipe pela realização desse belo evento. Falando um pouquinho, então, a respeito da Vipal, ela é uma empresa líder de mercado na produção de produtos para reforma de pneus. Ela completou esse ano, fez o seu cinquentenário, tem uma atuação global no mercado e no Brasil aqui ela conta com uma rede autorizada de mais de 200 reformadores. Esse segmento de reforma de pneus, ele vem se posicionando fortemente, assim como de pneus novos, né, vem se posicionando fortemente na busca de produtos mais sustentáveis. Isso passa muito por ações, como os colegas já acabaram de comentar, redução de consumo de combustíveis e busca por outras alternativas de aproveitamento de materiais reciclados e também de fonte renovável. Nesse sentido, a Vipal ela promove diversas pesquisas no sentido de amparar o desenvolvimento desses novos produtos e eu vou comentar um pouquinho aqui para vocês a respeito de algumas dessas iniciativas. Tá? A primeira delas trata da redução do consumo de combustível e a emissão de emissões atmosféricas, consequentemente, que é uma linha de produtos de banda de rodagem com compostos especiais e desenhos dedicados à redução da resistência ao rolamento, que porventura vai reduzir o consumo de combustível e, consequentemente, as emissões atmosféricas também, que chama bandas eco. Além disso, as pesquisas também são estendidas na parte de matérias-primas, de materiais. E nesse ponto a gente pode citar muito os materiais de fonte renovável, como a cinza da casca de arroz, e também os óleos de fontes vegetais em substituição aos derivados do petróleo. Falando um pouco sobre materiais de fontes recicladas, existe um aproveitamento melhor destes materiais. No passado, muito se relacionava isso a produtos de baixa qualidade, o que isso mudou um pouco, né, no panorama atual, porque se busca manter a qualidade do produto e agregar um material que seja mais sustentável. Então, são pós de borracha produzidos a partir de sucatas de pneus inservíveis, que passam por tratamentos químicos e mecânicos,
que vão proporcionar uma melhoria nas propriedades mecânicas desse material e poder incluí-lo nos compostos de borracha. Além do negro de fumo, que também é uma matéria-prima para a fabricação de compostos de borracha, que é produzido através de pirólise, que é um processo de queima controlada de sucata de pneus. Falando um pouquinho então sobre os desafios que agora vêm pela frente, a gente tem exposto aqui no pavilhão vários veículos elétricos, e isso é um desafio também para a parte do pneu, porque ela traz consigo novos desafios, como, por exemplo, como lidar com o torque imediato que é transmitido para o pneu, como melhorar a autonomia do veículo a partir da redução da resistência ao rolamento, e também a performance. E nesse ponto de performance, eu acredito que seja muito importante nós destacarmos a busca por materiais que entreguem alta performance. E aqui a gente traz exemplos como os nanotubos de carbono, grafeno e fibras de aramida, que quando adicionados aos compostos de borracha podem melhorar ainda mais a performance do produto, alcançando o nível de exigência que as novas aplicações estão trazendo. Por fim, então, trazer um case uma pesquisa por uma alternativa a um produto que é largamente utilizado na indústria da borracha, que é um protetivo, um antioxidante, chama 6-PPD. Eu não quis me atrever aqui a trazer o nome químico dele para não gaguejar na pronúncia, mas ele, em pesquisas recentes, foi provado que ele é nocivo em ambientes aquáticos. Então, todas as empresas, inclusive fornecedoras de polímeros e de elastômeros, que utilizam esse produto, têm esse desafio de buscar alternativas. Por último, mas não menos importante, teve voltando aqui. Falando um pouquinho sobre a melhoria de produtos, melhoria contínua de produtos e processos, que aqui a gente acaba trabalhando um pouco a competitividade, a confiabilidade destes processos de reformas, tá? A gente costuma destacar aqui a Vipal Máquinas, que é um braço do grupo Vipal hoje, que está dedicado à fabricação de máquinas para a reforma de pneus, que por si só já é um negócio sustentável. Além de pesquisas por novos materiais que buscam sempre otimizar os processos e trazer uma redução de custos e benefícios sustentáveis à reforma de pneus. Então, era isso. Muito obrigado. Obrigado. Encerrando então essa rodada, o Rodrigo Muniz Cordeiro, da Maxion, por favor, Rodrigo. Alô, pessoal, boa tarde. Obrigado novamente aí pelo convite. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente poder explorar o tema, que é tão importante, e principalmente, no meu caso, né, trazer aqui uma visão um pouquinho diferente, que é a visão do setor ferroviário. Eu acho que a gente está aqui num ambiente bem rodoviário, então fazer esse paralelo vai ser interessante. E o bacana de ouvir todas as palestras, todas as apresentações, é que temos muitas similaridades, né, muitas semelhanças, então acho que está todo mundo correndo para o mesmo lado. Então eu sou responsável hoje pela engenharia de desenvolvimento da Greenbrier Maxion, a gente chama de GBMX, né, para facilitar, e o nosso grande objetivo, né, é trazer atributos ao nosso produto, né, que traga valor, né, de fato, para os nossos clientes, que são as ferrovias brasileiras. Então nós fazemos vagões, né? Então nós estamos inseridos especificamente no mercado ferroviário de carga, e dentre esses atributos, né, obviamente está a questão, né, de reduzir emissões ou de melhorar as questões ambientais e ESG, né? Quando a gente fala, né, do vagão, muitas pessoas, eu acho que o grande primeiro questionamento é como que o vagão pode contribuir, né? O vagão é um veículo, equipamento rebocado, né? É isso que eu vou tentar dar uma ideia um pouquinho
pouquinho melhor para todo mundo, né? E antes de entrar necessariamente no detalhamento de como que a gente trabalha o nosso produto para essa contribuição, acho que vale a pena explorar um pouquinho também a questão do setor, né, do mercado ferroviário, que eu aqui falo pela indústria, ou especificamente por vagões, né? Mas a gente sabe que em todas as frentes dentro do setor ferroviário existem uma série de iniciativas, né, nesse sentido, e a gente vem observando e colhendo, né, muitos bons frutos de todas essas atividades. Então, eu acho que conceitualmente a ferrovia ela já tem esse viés de eficiência, né? E quando a gente compara, né, os modais, é óbvio, e alguém já falou isso em alguma apresentação anterior, né, eu acho que as grandes oportunidades, né, estão nessas dificuldades que a gente tem, e no nosso caso nós temos um desbalanceamento crítico aí da matriz de transporte, né? Então, se a gente separar aí as comparações, né, para a gente falar de eficiência energética e de emissão de gases poluentes, a gente pode fazer uma comparação entre a ferrovia e, por exemplo, o transporte rodoviário, e não necessariamente no sentido de concorrência, porque, na minha opinião, não existe essa concorrência, né? Eles são complementares, e numa matriz balanceada eles são complementares, e não é esse o ponto. Mas a gente utilizar cada transporte da melhor forma possível, com inteligência, você já tem um ganho assim absurdo, né? Então, por ser conceitualmente mais eficiente, a ferrovia, só para tentar trazer alguns números aqui, né, um estudo que nós fizemos recentemente, hoje os nossos carros-chefes são vagões para minério de ferro, né, e vagões para produtos agrícolas, e principalmente grãos, açúcar, e também a gente está fazendo bastante coisa para a linha de papel e celulose. Então, se a gente pegar hoje o produto agrícola, né, que a gente sabe que é um grande produto de exportação, se a gente simular, né, a substituição do que hoje é feito do rodoviário pelo ferroviário, porque não faz sentido você ter rotas longas e não eficientes no rodoviário, nós estamos falando de números muito grandes, como 4 milhões de toneladas de CO2 que se deixa, né, de emitir. E aí nós temos um segundo ponto. Se a gente sai dessa comparação, né, e a gente olha para dentro do próprio setor ferroviário hoje no Brasil, nós temos talvez o mesmo problema que já foi comentado, né, da questão da frota. Então nós talvez estejamos um pouquinho pior, porque hoje nós temos uma frota ativa ali de 120 mil vagões e a gente tem mais de 22.500 vagões com mais de 50 anos, com idade de frota acima de 30 anos, né? Isso também em função do que aconteceu, né? O transporte ferroviário era estatal até 97, foi privatizado, então num primeiro momento se arrumou a casa, depois a coisa foi ganhando corpo. Hoje a gente está numa situação técnica e tecnológica que consegue trazer tudo isso, mas existe um passivo ainda muito grande em relação a isso. Então só essa questão também de substituição de frota ou de renovação de frota já é outro impacto gigantesco, né, no que a gente precisa ou nos objetivos que a gente está tratando aqui. E o terceiro ponto, que aí já chega um pouquinho mais próximo, né, da palestra e da atividade que a gente exerce lá, que é a própria evolução tecnológica do nosso produto. Então, a gente trabalha constantemente, né, dentro desses atributos do vagão, né, para melhorá-lo sempre, e ele vai sempre entregar da melhor forma possível o que a gente busca. E eu vou fazer um link aqui com a apresentação anterior, né, sobre a pergunta que eu achei muito oportuna sobre se dá lucro, né, se essa agenda dá lucro. No caso de vagões, sim, dá lucro, porque a gente vê que todos esses atributos que são as nossas premissas de desenvolvimento é exatamente o que resulta nisso que a gente está buscando em termos de emissões. Então nós estamos falando de um vagão que vai ajudar a aumentar a produtividade da ferrovia. Nós estamos falando de um produto que vai ajudar a reduzir o consumo de combustível, aumentar a eficiência energética, né? E, consequentemente, você vai ter uma redução de emissões, vai ter uma operação mais verde, né? E, então, até o momento, não existe concorrência, né, para nós em vagões dentre esses atributos,
E óbvio, né, que existem níveis de desenvolvimento, níveis de soluções tecnológicas. Eventualmente você vai ter que pagar pelo desenvolvimento, você vai ter que ter algum investimento ali que vai ter que ter retorno, isso faz parte. Mas a perspectiva é muito boa, né? Eu estou frisando vagões, porque se você for falar de locomotiva, talvez você tenha as mesmas restrições e dificuldades que o pessoal do rodoviário está tendo com os caminhões, né? Mas no caso de vagão, a coisa ele tem um impacto muito grande em termos de número, né? E a gente vê com muito bons olhos tudo que a gente tem estudado e tem avançado, né? E a nossa evolução tecnológica está pautada por todos esses atributos que eu comentei. E esse resultado, né, em termos de contribuição para essa agenda que é tão importante, ela está dentro desses objetivos, e os números, né, são realmente muito significativos, e a gente ajuda muito aí nesse sistema, né, no ferroviário como um todo, e eu acho que todo o sistema de transporte no Brasil a melhorar essa condição. Então, para concluir, a nossa orientação, e tentando fazer um link com a tecnologia, ou seja, todos os investimentos, tudo que a gente pensa no vagão hoje está pautado por essa linha, e a gente tem formas hoje de conseguir, né, alcançar aí essas... dentro de um programa de inovação, propriamente dito, a gente consegue elaborar o produto, e aí a gente, trabalhando nessas 3 características, né, seja a matriz de transporte, né, a renovação da frota e o que vem, né, de desenvolvimento contínuo dentro de vagões, de fato é um impacto muito grande, e é importante, né, essa oportunidade é importante de dividir também com o pessoal de outros setores, né, da presença do ferroviário nessa matriz e nessas ações, né, e principalmente de vagão, né, porque tem aquele senso comum, né, o vagão tem como contribuir para isso? Não tem, sim, e o impacto é muito grande, se não for igual, talvez maior até que o próprio impacto da própria locomotiva que está ali gerando, né, que está exercendo o esforço. Mas, digamos assim, o nosso trabalho é deixar o vagão mais fácil de ser transportado. Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que eu tenha conseguido dar um overview nesse pouco tempo, mas a ideia é essa. Boa, Rodrigo. Estava brincando até com o Rodrigo, porque a nossa imagem do vagão é aquele negócio que demora para passar, está tudo pichado e tudo quebrado, né? Mais ou menos é isso que a gente vê, passa a locomotiva e demora para passar todo aquele monte de vagão, mas isso faz parte do transporte, é legal a gente saber. O Brasil está crescendo nessa parte ferroviária, isso é bastante importante, né, para todos nós. Mas vamos lá. Renata da Raizen, nessa ponta aí, né? Renata, você falou muito sobre etanol, né? E é o mote da empresa trabalhar com etanol, está certo, né? Entretanto, na rota pesada, quais fontes energéticas para a linha pesada deverão prevalecer nos próximos anos? Uma pergunta fácil de você responder para nós, né? Mas vamos lá. Acho que é a pergunta de 1 milhão, né, que a gente trouxe aqui. Mas acho que a gente vai tentar responder, e acho que a Raizen vem atuando nisso de forma bem intensa, não é de hoje. Primeiro, vale lembrar, né, para quem não sabe, os principais acionistas da Raizen é o Grupo Cosan, onde traz essa nossa expertise do etanol e essa magnitude da produção agrícola, e a Shell, que é uma empresa global, e que também nos traz aí um olhar das melhores práticas que a gente tem pelo mundo. Então, acho que essa agenda, a Raizen não começa hoje, né? A Raizen já vinha trabalhando através do nosso diesel Shell Evolux, que dentro desse universo era ali o início de tudo isso, mas acho que é uma tecnologia que limpa o motor, e a gente já vinha apresentando resultados expressivos, né, dentro desse contexto, chegando a uma redução de emissão de carbono de até 3%. E aí agora, né, nessa nova agenda intensificada de descarbonização, eu acho que a gente está olhando uma pluralidade de tecnologias, tá? Então, assim, eu vou tentar aqui contextualizar algumas um pouco mais avançadas do que outra, mas a gente está olhando para diesel verde,
produzido a partir do etanol. A gente está olhando para biometano, como eu expliquei aqui, a gente já tinha inaugurado uma primeira planta e estamos inaugurando a segunda agora. A gente está olhando para célula de combustível, que nada mais é do que a partir do etanol você produzir hidrogênio, que em contato com o gás carbônico vai movimentar um motor elétrico. E eu acho que a gente também está olhando para a eletromobilidade com o lançamento da nossa divisão de Hyzen Power, também com contexto de licenciamento da marca Shell com Shell Recharge. Eu acho que a gente pode citar alguns grandes projetos que a gente está fazendo aqui, e aí a gente tem uma divisão que é projetos que a gente está desenvolvendo na nossa própria produção agrícola, utilizando em frota pesada da nossa própria frota, e projetos que a gente está desenvolvendo com os nossos clientes. A gente tem mais de 5 mil clientes no B2B, olhando, e grande parte deles olhando para a frota pesada, e eu acho que não, a gente tem uma convicção aqui na Hyzen de que não vai ser uma solução única que vai atender a demanda desses mais de 5 mil clientes. Falando um pouco de frota própria, a gente está utilizando biometano na nossa própria produção, bem como a nossa amiga aqui, acho que da MWM, contextualizou super bem essa tecnologia. Ela tem uma questão logística, por isso que a gente produz esse biometano no nosso parque e está utilizando na nossa própria frota. Olhando para a célula de combustível, eu acho que a gente divulgou um projeto super importante, talvez o mais importante nesse quesito, no início desse ano, que é uma parceria entre Shell, Hyzen e Tron, e a USP e o Senai, onde a gente vai produzir hidrogênio a partir do etanol. Esse hidrogênio, de novo, em contato com o gás carbônico, vai mover um motor elétrico que a gente está no mercado não chamando de um carro 100% elétrico, porque ele não está abastecido direto com eletricidade, e sim nessa nova tecnologia. A aplicabilidade disso, que a gente vai testar junto com a USP, são 2 ônibus dentro da USP, então dentro do campus da USP, e a gente vai testar com a Toyota, que também é parceiro nesse projeto, uma frota leve, um carro deles de frota leve, que já possui essa tecnologia. Eu acho que para a Hyzen, como eu disse, não tem uma solução única. Outros projetos que a gente vem avançando junto com parceiros principais também, que eu acho que é composição da frota pesada, que é o last mile, que a gente chama, a gente vem desenvolvendo projetos hiper representativos e com resultados promissores, olhando para a eletrificação desse last mile. Então acho que é isso, assim, acho que não tem uma resposta única, principalmente falando de Brasil e suas complexidades, o investimento que tem que ser feito, a infraestrutura que você precisa para cada uma dessas tecnologias. Acho que a gente está num olhar de pluralidade de soluções e não soluções únicas. Obviamente, a gente está dando foco em soluções que têm conexão direta com o nosso negócio, que é o etanol e a sua produção e a origem disso e como a gente pode usar essa melhor aplicabilidade. E tem uma questão que não pode deixar de ser pontuada, que é custo, né? Que é realmente o custo disso e o quanto realmente isso é aplicável para os nossos parceiros. Então a gente está num viés mais de olhar projetos e as aplicabilidades e ver o quão desses projetos realmente pode ser implementado em grande escala, que é nosso foco. Legal, não é uma solução só, é que você fala, é uma pluralidade mesmo, e o aproveitamento do etanol é fantástico, né? Tudo que você pode tirar. Legal, obrigado. Vamos lá. Renata, outra Renata. A gente sempre, quando pega empilhadeira, né? Tipo, a empilhadeira desde o começo, ela já era lá atrás a gás. A gente sempre aprende muito com empilhadeira, não parece, né? Mas a tecnologia sempre chega primeiro nela. E você está trabalhando com empilhadeiras elétricas. O que a gente pode aprender com as empilhadeiras elétricas na hora que a gente fala de veículos comerciais? Tem alguma relação? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Bom, a gente está
na ponta, né? Então a gente viabiliza junto aos nossos clientes, né, a larga escala, né? Então talvez o que a Raizen está testando ali em pequena escala, uma vez que amadurece, a gente transforma em escala. E a gente vê que as empilhadeiras elétricas, elas chegaram num ponto de amadurecimento nos últimos 2 anos e se tornaram algo que está sendo escalado, né? Então, como eu comentei anteriormente, 10 propostas recebidas, 9 são para eletrificação. O cliente que faz conta, né, toda a sua operação, ele conclui que eletrificar a sua frota de empilhadeiras tanto para baterias de lítio, então tirando as baterias de chumbo ou transformando de GLP para elétrica, né? Então a gente tem grandes cases, eu posso até trazer aqui, a gente tem um case importante com a Ambev e outras grandes indústrias que eletrificaram principalmente, né, o seu centro de distribuição. A gente entende que o fato de estar num ambiente fechado, controlado, facilita, né? Então acho que, assim como a Renata aqui da Raizen trouxe, eu particularmente como profissional de sustentabilidade acredito em soluções multifacetadas também, né? Então acredito que para alguns modelos de logística nós vamos ter ora eletrificação, ora, né, combustíveis alternativos. Eu acho que a gente tem que estar muito atento para tropicalizar soluções, né? Então acho que na Europa tem se falado muito em eletrificação nos Estados Unidos, e a gente pega e simplesmente fala, a solução é eletrificar aqui. Não concordo, acho que a gente tem bons cases aqui que estão sendo apresentados, né? Então eu acho que a gente precisa realmente testar e escalar. Eu acho que essa é a chave do jogo, né? É capitalismo, né? Quando a gente escala, a gente ganha eficiência e a gente amplia, né? Então a empilhadeira, o que mudou nos últimos 2 anos? Escala. É simplesmente isso. Então eu acho que hoje o desafio e o que a gente aprende com as empilhadeiras, né, tentando te responder, né, é a escala. Então assim, acho que é tudo muito bonito, mas a gente tem um desafio de transformar cases do PowerPoint ou em pequenas escalas em soluções de grande potência, né? O prazo é curto, o mundo né, a gente tem aí o case do sapo, né? Então a gente tem essa urgência climática, né? Então a gente precisa, e é o que eu falo, isso não é um problema de quem atua no setor de transporte e logística. Encontrei aqui uma colega da indústria e falei para ela, você tem que estar aqui e outras pessoas, porque todo mundo que tem o desafio de descarbonização vai fazer o seu 80-20. Eu aposto e ganho que sempre a questão de transporte vai estar lá. Então, assim, eu acho que, eu como falo, né, nós locamos veículos para muitos embarcadores, né, para muitas transportadoras, e eles falam, gente, eu preciso apresentar a solução, meu cliente está me cobrando, meu cliente está cobrando. Todo mundo, né, então eu vou compensar, está conseguindo achar alguma solução para renovar. Talvez em 4, 5 anos a gente não tenha. E aí todo mundo vai ter que mudar, e aí eu fico muito feliz, né, de ver o caso dos cases que foram apresentados, porque toda a indústria, todo o ecossistema está trabalhando nesse sentido. Mas acho que a grande lição é a escala. Obrigado. O Renato Brito, vamos lá. Você considera o retrofit de um veículo antigo como uma renovação de frota? Nós podemos falar que isso é uma renovação de frota? Você está trazendo para o mercado um veículo, vamos dizer assim, seminovo, com uma tecnologia limpa. Como é que você pode classificar o que vocês andam fazendo nesse sentido? Com certeza, sem dúvida, porque entra muito no contexto aqui do que a Renata do Grupo Vamos comentou, mais cedo o Ramon comentou também. A gente tem uma frota muito antiga, rodando e poluindo muito mais do que a frota nova. Então, a partir do momento que a gente... são várias frentes, acho que foi muito bem posicionado aqui pelas duas Renatas, da Raizen também, sobre a pluralidade. Então, a gente tem hoje uma série de benefícios para poder ajudar na descarbonização. Então, quando a gente fala em fazer o retrofit, a transformação de motor, eu estou tirando o motor antigo, o motor que está poluindo mais, e estou colocando um motor zero, novo, né? Que seja com GNV, que tem uma pegada um pouco
pouco menor, né, da descarbonização, mas que seja com biometano, que esse é o grande motivo, né? Na verdade, o GNV ele vai ser um caminho de transição para o biometano. Então, sem dúvida, sim, uma renovação de frota, com certeza. Tá, obrigado. É vantajoso isso? É lógico que você vai falar que era, mas é vantajoso. Sim. Sim, é vantajoso, mas tirando a brincadeira à parte, vai depender. A MWM ela criou essa solução focado no nicho, né? Realmente de trazer realmente o nicho que estava em falta. Então, eu vou usar um exemplo, né? De repente, o frotista ele tem um lote de caminhão novo, sei lá, com 1 ano de uso, e recebeu uma demanda grande do cliente dele que ele quer um veículo sustentável, por exemplo. Né? Muitas vezes, a facilidade que ele tem de fazer esse trabalho e aproveitar o que ele já tem dentro da frota, então realmente traz esse benefício para o cliente. E claro, não vou falar da parte sustentável, que já é o foco, né? Mas o ganho financeiro também é bem interessante, porque o custo acaba sendo menor. Legal, obrigado. Alexandre, vamos lá. Você falou sobre um exemplo de câmbio automatizado em veículo leve, né? Você deu um exemplo, e vocês têm outras aplicações semelhantes a essa, que levam a uma redução do consumo de combustível e uma facilidade maior, né, de operar os veículos? Como é que está essa situação? Sim, eu acho que assim, pensando um pouquinho, fazendo um resgate até do passado para o presente e preparando o futuro, além das automações que eu mencionei, a Eaton ela já tem um histórico de desenvolver soluções que nós chamamos de EcoBox, são as caixas ecológicas, que são transmissões que, quando chegam no final da vida, ao invés da pessoa simplesmente descartar a transmissão e comprar uma nova, a Eaton tem um modelo de negócio que ela faz uma análise, repara somente aqueles itens de desgaste e devolve a caixa com a vida revalidada, num preço obviamente muito menor e reduzindo drasticamente a quantidade de componentes que são descartados no meio ambiente. Então isso não é novidade, mas é legal de resgatar em fóruns como esse, que é uma prática já de anos. Preparando o futuro, tem muita coisa que foi falada aqui que a gente trabalha exatamente na mesma linha. Então, primeiro, não é elétrico, hidrogênio ou gás, na nossa cabeça, descarbonização. Não teremos uma solução única, então a Eaton vem trabalhando em várias frentes, tanto para veículos híbridos quanto para elétricos, e dentro dos híbridos fazendo uma série de testes, montagem de veículos, controle de informações para versões a diesel, híbridas a etanol, veículos a hidrogênio e até a eletrificação pura. E não só tentando quantificar consumo de combustível e emissão de CO2, mas tentando entender as particularidades, de maneira que daqui a algum tempo um frotista, tendo um perfil do seu uso, ele consiga ter bancos de dados ou sistemas que ele faça escolhas de qual tecnologia seria mais adequada para aquele perfil de uso. Então há muito trabalho sendo desenvolvido nesse sentido. Sem dúvida a escala vai ser importante. Nós não temos uma ideia de copiar e colar soluções americanas ou europeias, por isso o nosso centro de engenharia é tão demandado aqui para entender e traduzir soluções que sejam específicas para o nosso mercado. E fechando com a questão da automação novamente, a gente percebe que não é só consumo de combustível que melhora e não é só redução de emissões. Quando você trabalha com automação, e a gente percebe que a automação ela é uma tendência de mercado, os veículos pesados praticamente todos já são automatizados, os médios avançaram, e os leves, principalmente veículos de entrega em cidades, a gente percebe que tem um espaço grande de avanço nisso. Ele também traz a redução de desgaste de consumo dos componentes. Então, só a embreagem, por exemplo, ela é extremamente protegida pela solução da automação, que força o sistema a trabalhar numa condição otimizada e dobra a vida da embreagem. Então, isso também é menos desgaste, é menos custo, é menos descarte de componentes no meio ambiente.
Então essas soluções elas precisam ser levadas em consideração e volta na pergunta que não quer calar: é economicamente viável? Toda a transição para a eletrificação mostra isso também, mas essa é uma solução pronta, viável, escalável e que a gente consegue trabalhar tendo resultados praticamente imediatos. Bom, nós estamos com o tempo esgotado, mas ainda todo mundo vai poder falar um pouquinho. Júlio, bem, lá no fundo, a resistência ao rolamento é um dos pontos principais quando a gente fala em redução do consumo de combustível, o atrito do pneu no solo, né? E a utilização também de pneus para veículos elétricos. Rapidamente, Júlio, o que vocês têm para falar sobre isso? Eu sei que o assunto é profundo, mas vamos lá. Vamos lá, então. Falando um pouquinho de resistência ao rolamento, eu acho que é importante, antes de começar a falar a respeito disso, de conceituar um pouco para todo mundo poder entender. Então, sinteticamente falando, são forças que se opõem ao deslocamento do pneu. E quanto maior for essas forças, maior vai ser a resistência ao rolamento e, por consequência, maior será a energia gasta pelo veículo, ou então maior será o consumo de combustível que vai afetar a operação. Então, a busca por redução de resistência ao rolamento é algo que também não começou agora, é algo que a Vipal trabalha há vários anos. A linha de bandas de rodagem que eu apresentei no início, aí, ela está disponível para o mercado desde 2009 e isso é algo que vem sendo aprimorado desde então. Aprofundando um pouquinho mais o tema, essa resistência ao rolamento é algo que é bem importante, mas a gente não pode deixar de avaliar outros aspectos do pneu, que é um elemento muito complexo e não pode ser descuidado, como a segurança dele, que é a aderência dele ao piso, e também o desgaste. Então eu poderia otimizar uma dessas variáveis, como a resistência ao rolamento, para perfeitamente alcançar um ótimo resultado de consumo de combustível, porém se faz necessário equilíbrio para não perder nas demais variáveis. E isso é um dos pontos que vão precisar ser muito bem observados em relação aos veículos elétricos ou então de outras tecnologias que possam surgir que vão exigir bastante do pneu, como por exemplo o desgaste do pneu do veículo elétrico. Ele é bastante acelerado e lógico que a melhoria da autonomia do veículo para ele poder atingir o seu melhor desempenho é importante, porém a gente não pode descuidar dessas outras características que são igualmente importantes. Rodrigo Muniz, falando um pouquinho sobre como é que você poderia fechar aqui para a gente a tecnologia que estão sendo adotadas aí nos vagões, né? Essa pecinha que está lá atrás do trem. Vamos lá. Uma ótima pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: nós somos uma empresa multinacional, né? Então nós temos presença nos Estados Unidos, México, vários países da Europa. Eu acho que o primeiro ponto é ter uma engenharia forte, né? E a engenharia ferroviária brasileira, ela é de primeira linha em toda a indústria, até nas operadoras. E isso é importante porque a gente precisa ter uma engenharia forte no Brasil, porque a gente precisa fazer as coisas para nossa aplicação, né? Eu acho que a gente só mudamos de endereço, né? A gente tem sempre as mesmas dificuldades. Isso aí, sem dúvida nenhuma, na ferrovia é assim. Então você precisa ter um time técnico muito forte. E só para tentar ilustrar para vocês, né, o que faz sentido no desenvolvimento do vagão, hoje para a ferrovia ter um melhor aproveitamento, seja de capacidade, produtividade, eficiência energética e, obviamente, resultando em redução de consumo de combustível, existem várias formas, né, de você trabalhar isso dentro do setor ferroviário. Então, ou você investe em malha, que é um investimento pesado, duplica vias, também outro investimento bastante pesado, aumenta a capacidade de carga da via, ou investe em sinalização para você colocar mais trens, né? E aí você chega no vagão, né? Então, como que o vagão pode contribuir? Todos esses são investimentos bastante pesados, mas que está sendo realizado pela ferrovia brasileira. Então, todas essas
essas frentes elas estão sendo tocadas, mas a contribuição do vagão, de uma forma, tentar colocar de uma forma bem simples, é justamente encarregar mais produto, né, e menos vagão. Ou seja, reduzir a tara do vagão é o nosso primeiro grande atributo. Né? Então você imagina que, até fazer uma comparação de frotas mais antigas, né, para falar dessa questão que eu acho que todo mundo comentou, se a gente pegar um vagão de minério da década de 80, que pesava, né, com peso próprio 24 toneladas, hoje esse vagão transporta a mesma coisa com, falo de peso máximo, né, com 19 toneladas. Então você está transportando 5 toneladas a mais de carga, né? Então esse aí eu diria que é o primeiro grande atributo, que é onde a gente consegue trabalhar na parte de eficiência energética. E como que você consegue isso? É com engenharia, né? Com novos designs, com novos materiais. E aí a gente é uma busca muito complexa, porque como o Brasil ainda está numa fase de transição de operação, né, a operação está cada vez mais severa e a exigência é o vagão cada vez mais leve, né? Isso estruturalmente, né, concorre. Então é um desafio muito grande para a engenharia. E nós temos diversos outros pontos, né? Nós temos a parte rodante que a gente fala do vagão, que a gente precisa estar cada vez numa condição cada vez melhor, porque ela vai provocar, né, ou vai reduzir a resistência ao rolamento, no nosso caso, que é o contato entre a roda e o trilho. Isso também é outro setor técnico extremamente complexo que a gente tem que trabalhar muito. E a evolução do mercado começa a trazer para a gente diferentes desafios. Há alguns anos atrás, né, era impensável a gente considerar a evolução aerodinâmica de um vagão no Brasil, porque a velocidade era tão baixa que não fazia sentido trabalhar isso. Agora, nós começamos a praticar velocidades, né, que nós fizemos um estudo recente com uma parceria aí com o ITA e com o CTA, fizemos inclusive testes nos túneis de vento lá do CTA, que é bem legal, e a gente tem um vagão que só pela melhoria aerodinâmica do vagão, ele consegue reproduzir no trem uma redução de 5% no consumo de combustível, né? Porque isso foi uma oportunidade pelo desenvolvimento da operação brasileira. Então todas essas variáveis, esses fatores de desenvolvimento estão dentro do que a gente pratica, do que a gente faz, né? E é a nossa busca por esses atributos. Tá bom, obrigado. Eu tenho um problema sério, que se eu começar a conversar aqui, eu vou longe, porque eu sou engenheiro e daí ele já entra em assuntos que vou longe. Mas vamos lá, vamos terminar rapidamente. Vamos falar um pouco sobre a HVO e quais são as oportunidades. O HVO é viável, ele vem, o que você tem a falar sobre isso? E é importante para a nossa matriz energética também, né? Perfeito. O HVO, assim, é um combustível drop-in que a gente consegue já colocar nos veículos na frota atual sem necessidade de conversão. Então, sim, ele é uma aposta grande. Eu acho que toda a indústria vai ver mais e mais HVO. Aqui o desafio grande está em como fazer ele ser economicamente viável nesse momento. Então, uma vez que passar a ter produção no Brasil, passar a ter logística nacional e a disponibilidade dele aqui, não tem dúvida que a aposta que ele vai crescer rapidamente, vai escalar rapidamente. Hoje a gente ainda depende de importação, de trazer ele de fora. A Vibra já tem o HVO em Santos, entancado aqui em Santos, já está comercializando no mercado de São Paulo, principalmente, em outras regiões do Brasil. O frete, o custo para fazer chegar inviabiliza a operação. E nós estamos apostando, antes de chegar numa rodagem, numa aplicação de um HVO com 100% de HVO nesses veículos, na Vibra poder fazer a diluição disso, ou seja, a formação de blends de diesel de petróleo com diesel verde, ou por coprocessamento, como é o diesel R5 já, que é produzido numa refinaria em Araucária, mas com HVO importado fazendo blend. Então isso a gente entende que o custo no combustível final passa a ser mais atrativo para o consumidor. A gente já está pronto para fazer esse blend, já está testando isso, rodando isso, ainda em teste de validação junto a montadoras, junto a OEMs. É uma coisa que já vem acontecendo desde 2020, cada vez aumentando mais a procura e cada vez ficando mais claro para a gente que, hoje em dia, o viés econômico é o que impede a gente de avançar. O restante, tecnicamente, já está validado. Mas, se me permite, eu fiquei muito feliz de ver aqui a fala do Alexandre sobre extensão de vida de componentes. E para não deixar o Rodrigo falando sozinho de ferroviário, né?
o lubrificante, o grande desafio é a extensão de vida também. Então, assim como componentes mecânicos, como peças, o lubrificante tem trabalhado muito em formas de mais alto desempenho para estender a vida dos lubrificantes, gerando menos resíduo, gerando mais eficiência. E aí tem um case no setor ferroviário, não é com vagões, mas com locomotivas, em que a gente conseguiu estender a vida, é um case público, já está em revista do ferroviário, transporte ferroviário, que estendeu a vida do lubrificante de 9 para 14 meses de período de troca, num parceiro, já está usando há 2 anos e está agora escalando para o resto da indústria de ferroviários. Além disso, tem graxa para trilhos, para tentar ajudar no desgaste do rolamento, tanto o desgaste do trilho, quanto o desgaste das rodas do vagão. Então, a indústria de lubrificantes tem que andar junto com tudo isso que a gente está falando aqui no painel, como também viabilizador. E muito bom ver diversos players da indústria com desafios semelhantes e com mindset aqui de buscar soluções em conjunto. Acho que o combinado dessas soluções é que vai nos entregar um Brasil melhor ainda. Pessoal, obrigado pela participação. Eu achei o painel bastante interessante. Tem muito assunto ainda para discutir, mas são 7, né? Vamos lá. Nosso tempo é um aplauso para todos. Vou chamar o Fred aqui. Obrigado. Acho que tem uma foto.